estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente em casa e a gente adora falar, principalmente de educação. Sem educação a gente não chega a lugar nenhum. E ultimamente os jovens, muitos deles reclamam daquele tradicionalismo das escolas, do tudo certinho, daquela coisa muito escrita, muito e sem criatividade. Mas o sul catarinense não pode reclamar disso de jeito nenhum. Nós somos privilegiados com um dos professores mais criativos do Brasil. E quem vai explicar isso pra gente, essa trajetória, é ele que está conosco no Sala de Entrevistas, o professor Diego Piovesan. Professor, a sua categoria já diz tudo, que é de designer e por aí vai, afora, mas ser um dos professores mais criativos do Brasil vem com muita bagagem, muita história ao longo dos anos, né? Obrigado por estar com a gente. Nossa, obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês e assim, sim, a gente não tem talvez essa titulação ou esse reconhecimento de uma hora para outra, né? É um trabalho que é acumulado de 15 anos de profissão como educador e onde eu sempre me desafio e sou muito inquieto dentro dessa área e o que me faz criar e tentar construir novos horizontes e possibilidades para os meus alunos em sala de aula. Né? Só para vocês terem uma noção, eu vou ler, porque é muita titulação, gente. Ele é doutor em designer, consultor estratégico, criativo da Metolude, isso, professor? Isso. Uhum. Professor e pesquisador em design da Faculdade de Comunicação da Unisatic, que também pertence à área do carvão mineral aqui da região sul catarinense. E fora as outras titulações, as outras áreas que ele atua. Tudo isso, professor, para a gente entender. A criatividade da sala de aula não é uma bagunça, uma festa, é um trabalho metodológico desenvolvido para mexer também com a criatividade dos alunos. Exatamente. A minha missão é fazer com que os alunos tenham autonomia criativa. Esse talvez seja um dos maiores propósitos meus como educador. E como que a gente chega a isso, né? Não é simplesmente replicando um conteúdo de algum autor ou de algum teórico, mas é utilizando aquele conteúdo como uma forma muito prática em sala para os alunos e fazendo com que eles construam também mecanismos, ideias, soluções, utilizando a própria criatividade deles em prol dessas resoluções de problema. Né? O primeiro prêmio foi através da FAPESC, né? Como é que ele veio? Como é que ele chegou? O que o senhor inscreveu? Qual foi o trabalho? Só para a gente ter uma noção. Sim, a FAPESC é o nosso fundo de amparo à pesquisa aqui de Santa Catarina e eles têm várias premiações anuais e uma delas é uma premiação de educação e de inovação. Eu fiquei sabendo por uma amiga minha também, que é educadora, ela disse: Diego, tu não pode deixar de se inscrever nesse prêmio. Eu li o edital e disse: opa, eu tenho iniciativas que podem ser escritas mesmo e vou fazer isso. Eu escrevi uma série de 4 atividades que eu dou nas disciplinas, seja no curso de design, de jornalismo, de publicidade, que eu atuo na Unisatic. Iniciativas essas que envolvem processo criativo, envolvem gamificação, que é o uso de jogos dentro da prática de sala, envolve cartas que eu utilizo para ensinar sobre inovação. Então eu acabei aplicando isso e nesse prêmio da FAPESC eu escrevi também algumas iniciativas que foram criadas na pandemia, porque era uma premiação que ela evidenciava 2 anos antes de atividade. E na pandemia a gente precisou se reinventar muito também como educador, né? E daí também eu escrevi isso e esse conjunto me trouxe ali o 2º lugar do professor mais inovador dentro do estado. Nossa, fiquei hiper feliz, me empolgou para me inscrever em outros prêmios e que vieram aí com alguns resultados legais também. E aí veio o segundo. Veio o segundo, que foi daí um prêmio nacional, que daí eu já acompanhava. A Perestroika é uma escola de criatividade no Brasil. Ela é uma escola já antiga, de 15 anos mais ou menos, mas eles são referência em criatividade no Brasil, principalmente para áreas que envolvem a publicidade, design e tal. E eu já seguia eles e daí eu poxa, só que esse prêmio tinha uma relação um pouquinho diferente, porque eles queriam entender o afeto do professor em sala de aula. E daí, além da inscrição dos projetos, a gente tinha que gravar vídeo também. Então, gravei um vídeo super empolgado, depois fiz tipo um manifesto, um texto do que eu acredito que é ser educador em sala de aula. E eu acredito que isso talvez tenha convencido eles, porque eu fiquei entre os 5 professores mais criativos do Brasil. E depois a gente vai falar mais do prêmio, que ele já está entre os 10
melhores, mais criativos do Brasil, que daqui a pouco a gente vai falar desse prêmio, que esse prêmio vai gerar livro e a gente ainda tem assunto para comentar. Mas, professor, quando a gente fala dessa criatividade, para quem está em casa entender, a gente remete muito à infância, né? O papelzinho colorido, as coisas, os joguinhos. Como o senhor disse, tem cartas, tem formas de interações. E como são estudantes já de universidade, né, que são aplicados esses métodos, como eles recebem isso? Porque a gente sabe que tem a galera que chegou agora, os mais jovens, mas também tem os de mais idade, né? Como eles recebem essa interação? Eu gosto sempre de fazer alguns quebra-gelos, né? Porque na nossa infância a gente era muito aberto a inventar coisas, a imaginar coisas, e com o longo do passar dos anos a gente vai podando um pouco dessa nossa criatividade, né? A gente vai deixando de fazer pergunta, a gente vai deixando de ser questionador, de ser curioso, e eu tento reativar isso neles. Ampliar a percepção deles sobre as coisas, sobre o mundo, sobre os problemas que existem e que eles podem, enquanto profissionais, resolver ter soluções criativas, e eles entenderem que a criatividade não é um estado de arte. Criatividade é a resolução de problemas por meio do teu repertório. Então, o que eu mais incentivo é que eles busquem cada vez mais ampliar o repertório deles, e eu ensino ferramentas que ajudam a conectar, a gerar conexões de ideias, de possibilidades para resolver problemas de comunicação. Por exemplo, num curso de ADM que eu leciono, como que a gente pode criar um treinamento mais estratégico aplicado para a administração de forma criativa. Então eu trago essas ferramentas para ajudar a que eles pensem um pouquinho, eu não gosto muito desse termo, mas é o termo que muitas vezes o pessoal usa, pensar fora da caixa, sabe? Pensar fora do nosso circuito, daquele nossa bolha, porque a gente às vezes fica fechado a uma bolha, né? E a criatividade, ela vem justamente quando a gente explode, sai dessa bolha, começa a olhar onde outras pessoas não estão olhando, né? E perceber caminhos que essas pessoas não estão percebendo. Então eu trago esses condicionamentos, eu faço exercícios e atividades que eles vão ter que fugir um pouquinho do senso comum, do padrão, e isso já amplia um pouco da percepção deles em sala de aula. Porque, como o senhor disse, esse quebra-gelo é algo que tem que acontecer constantemente na educação, né? Porque ela está muito engessada. Quando a gente fala do engessado, é o método, ele está muito desgastado, né? Seja na escola particular, na escola pública, e quando ele chega na universidade, ou o estudante ele se liberta, fala, não, agora vou fazer do jeito que eu quero, como dá e não sei o quê, ou ele se prende um pouco mais, porque aí é um ensino mais caro, que vai dar aquela profissão para ele, né, professor? Eu estou errada na minha visão? Não, sua visão está totalmente correta, e a gente vem de uma escala de educação muito industrial, né? Sim. É aquela fileirinha uma atrás da outra, né? Aquele modelo só expositivo, e a gente tenta quebrar isso, principalmente nas graduações que eu leciono, a gente tenta quebrar isso. Existem as partes expositivas, elas são necessárias, porque a gente precisa fundamentar conteúdo para os alunos, mas a gente pode fundamentar esses conteúdos não só com a nossa fala, a gente pode fundamentar questionando eles, pedindo para que eles tragam aplicações, fazendo práticas em sala de aula que podem fazer o trabalho dinâmico acontecer, para que o estado deles também seja um estado ativo conosco, né? Não simplesmente sentou na cadeira e ficou lá recebendo. Não, eu preciso fazer com que aquele aluno esteja ativo no momento que ele está comigo também, né? E seja anotando, seja pensando, seja resolvendo um problema. E essas ferramentas, quando eu falo de ferramentas, eu tô dizendo muitas vezes é um quadro, uma atividade, é uma carta, é um jogo de dados que a gente coloca lá para... Opa, o que é isso? Ele já vai ficar atento, né? Ele já vai ficar... E ele vai saber que aquilo vai desenvolver ainda mais o fator criativo dele em contextos da narrativa que a gente constrói em sala de aula, né? Porque as pessoas, elas são bloqueadas, né? Como o senhor disse, ao longo do tempo, para não desenvolver essa criatividade, O nosso né? cérebro é preguiçoso. Eu acho que a gente precisa dizer isso. O nosso cérebro é preguiçoso. Quantas horas muitas vezes as pessoas passam nas redes sociais? Né? Vai lá simplesmente para vou pesquisar um negócio, vou entrar no WhatsApp, de repente entrou no Instagram e nunca mais volta, e fica ali retido. A gente precisa criar condicionamentos para as pessoas serem mais ativas no estado presente delas, né? E para o professor isso tem que acontecer sempre. A gente nota assim que quando a gente tem filho que é muito pequeno, aquele negócio de pegar de novo giz de cera, de ir lá pintar, às vezes a gente percebe que nem sabe mais como fazer. Nossa, a motricidade fica zero, né? E
E a gente quer fazer perfeito, quer deixar bonitinho, a criança vai lá, rabisca de qualquer jeito, está bem feliz. E a gente vai percebendo o quanto a gente perde ao longo dos anos. Teve um momento agora recente, antes mesmo da pandemia, que veio aqueles livros de pintar, a febre que foi, e era para as crianças, acabou virando para os adultos. Para o adulto se acalmar, né? Porque virou uma coisa para se acalmar, e são as cores, e é aquilo que a gente fazia lá na infância para se acalmar também, né, professor? Claro. E daí a gente pergunta, quais são os hobbies hoje que as pessoas fazem quando elas não estão trabalhando, ou com a família, ou até hobbies com a própria família, né? A gente fala muito de ócio criativo, que é o nosso estado de descanso, mas é um estado de descanso que a gente ainda está recebendo o repertório. Eu falo para os meus alunos, continuem lendo. Leiam livros, leiam quadrinhos, vão, se possível, vão para o parque, vão espairecer um pouco a cabeça, vão perceber coisas diferentes, porque tudo isso vai criar uma grande carga de informação, que é uma carga de informação positiva, diferente daquela talvez que a gente receba só nas redes sociais, que nos gera ansiedade, que nos gera vários traumas e problemas, mas vai trazer repertório do que tu gosta, porque isso pode ser colocado no teu dia a dia, no teu trabalho também, né? Então tá certo. A gente daqui a pouco vai para o intervalo, mas eu vou deixar um questionamento no ar e o professor vai dizer para a gente também como começou essa vida acadêmica dele, né? A gente falou do que está acontecendo agora. Vamos falar também do livro que o professor está aí quase lançando e de mais um prêmio que já ele vai receber entre os 10 professores mais criativos do Brasil pelo Sebrae. Ele já está entre os 10, então já tem premiação para acontecer e quem sabe, né, vem mais premiação por aí. Tudo isso daqui a pouco no Sala de Entrevistas, que você pode acompanhar com a gente também através do nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, onde ficam todas as entrevistas disponíveis por lá. Então, sempre que você quiser acompanhar ou compartilhar, sempre vai estar por ali para você disseminar a informação. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais Sala de Entrevistas para você. Olá, estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar um dos professores mais criativos do Brasil, super premiado, Diego Piovesan, que está aqui com a gente. Já falou muito desse processo de criação e também desse processo de liberar a nossa criatividade para os estudos, para o lazer, para a família, para o seu dia a dia e para o seu trabalho. Porque o que você aprende no banco da universidade, é claro, você vai levar aí para o seu dia a dia, para a família, enfim. Professor, de todo esse seu trabalho, como é que ele nasceu? Como é que o Diego foi lá parar na academia para virar professor, enfim, chegar ao doutorado? Como é que nasceu a profissão? Eu venho de uma família de professores, né? A minha falecida mãe, ela foi professora de educação básica infantil e assim, parece que a fruta não cai tão longe do pé, né? Eu tive professores, tios que foram professores e que sempre me incentivaram muito no processo educacional e diziam assim, Diego, tu vai se apaixonar se caso tu fizer isso. E dito e feito, sim, eu me apaixonei, mas eu construí um pouco disso, porque quando eu estava ainda na graduação, eu me inspirei muito nos meus professores de graduação. Eu fiz publicidade e propaganda e lá eu tinha professores que trabalhavam no mercado e eles eram referência para mim. Eu já estava no mercado na época e tinha aula com eles, eu disse, poxa, eu quero trabalhar com eles um dia, eu quero ser um professor tão inspirador quanto essas pessoas. E eles foram os primeiros, talvez, mestres assim, que me inspiraram. E quando eu tive uma primeira oportunidade no curso que eu me formei, de uma semana acadêmica, eu ofertei para a coordenadora um workshop. Que era um workshop, eu já estava numa especialização e era um workshop que ensinava história da arte para quem trabalhava com publicidade, com criatividade. E daí eu disse, poxa, eu tenho esse workshop, eu gostaria de ofertar, posso dar esse workshop numa noite, numa semana acadêmica aqui, que era já no ano seguinte que eu tinha me formado. Daí ela assim, não, uma noite não, tu vai fazer 3 noites, amplia esse teu workshop aí. Daí fui lá, né, me dediquei, e uma das minhas antigas professoras esteve nesse workshop, e no final no final do ano, eu recebi uma ligação da coordenação me convidando para lecionar, na época lá na Unisul, em Tubarão, no curso de jornalismo de publicidade para os alunos da primeira fase, numa disciplina chamada Imagem, Som e Expressão, e desde lá, daí eu fiquei mais 1 ano e meio lá em Tubarão, depois eu já estava de volta aqui para Criciúma, daí entrei na
Unisatic e estou há 15 anos como professor, assim. E daí, claro, dentro desse processo a gente vai fazendo escolhas. Eu saí um tempo do mercado de trabalho para fazer mestrado e doutorado, daí volto como consultor estratégico criativo, coordenei o curso de design na Unisatic. Então, a minha história com a educação, ela é bem, eu digo, muito frutífera, porque foram vários aprendizados e ainda estão sendo, né? Porque a gente não pode estagnar como professor, nem um pouco. E eu vejo que em sala de aula é uma grande fonte da juventude. A gente está sempre lidando com jovens, adolescentes e pessoas que estão ali naquela flor da idade, trazendo coisas novas para a gente também aprende muito com eles nesse momento. E com certeza também, porque se você estagnar, não tem como você ser criativo. Não tem. Então, aí a roda não gira, né, professor? E é o que falta, às vezes, para dar aquele toque final e o aluno gostar mais um pouquinho da aula, talvez. É a inquietude. Me questionaram o ano passado, né, quando eu tinha recebido esse título, professor, o que faz um professor mais criativo? Eu disse, olha, cada um tem a sua forma, mas no meu caso é ser inquieto. Eu nunca estou satisfeito. Claro, eu estou feliz com as coisas, eu não sou aquele chato, carrancudo, mas eu sempre acho que eu posso fazer algo diferente ou melhorar, e isso me faz não parar. Né? E trazer coisas diferentes, pensar em coisas diferentes, replicar coisas que talvez sejam interessantes, criar coisas que sejam mais legais ainda, e isso está nesse movimento criativo sempre. E aí, depois de todo esse histórico, veio os 2 primeiros prêmios, e agora a gente chega ao prêmio do Sebrae, que o senhor está lá entre os 10 professores mais criativos do Brasil. Como é que está lá? Esse prêmio do Sebrae, ele é um prêmio educador transformador, é um prêmio que foi uma divulgação que nós tivemos internamente na SAT, que eles mandaram um e-mail para a gente, olha, vocês têm iniciativas legais, Diego, tu não deixa de se inscrever, todo mundo se inscreve aí, e tivemos 3 professores na Unisatic que ficaram entre os pré-selecionados, foram 280 pré-selecionados no Brasil inteiro, na categoria de ensino superior. A gente está falando numa premiação que tem 7 categorias, desde educação básica e vários tipos, e nós lá ficamos entre esses 200 e pouco, e eles fizeram agora uma peneira de 10 para cada categoria, e daí eu estou entre os 10. A gente tem uma premiação já para esses 10, que é uma viagem para um evento de educação e tecnologia que acontece em maio, lá em São Paulo. Então, para mim, isso já é o maior prêmio, né, de participar desse evento, de ver palestrantes que eu admiro muito. E daí são essas possibilidades que a educação está me trazendo, assim, sabe? E lá vai ter a premiação? E lá tem a premiação do premiado de cada categoria. São 7, e daí tem uma premiação, daí se ganha um MBA, se ganha várias outras coisas lá, e que, claro, eu ficarei muito feliz se for e ficar entre primeiro, mas eu sou muito grato a tudo que vem acontecendo, e eu já estou muito grato com essa premiação e ter ficado entre os 10 do professor educador. Mas é claro, porque é um trabalho que é construído, como o senhor disse, da sua inquietude, mas ele é construído de grão em grão, até mesmo para que as pessoas tenham respeito por ele, porque muitas vezes, né, como é a universidade, a gente já disse, tem alguém mais velho, tem alguém mais assim, eu tô aqui só para estudar, não tô para fazer amigo, enfim, tem de todas as personalidades que pode achar ruim. Não vim aqui para ficar jogando joguinho, para ficar pensando nessas coisas, eu quero a metodologia e pronto, acabou. Tem esse desafio também? Tem esse desafio, mas a gente, como eu venho da área do design também, no design a gente tem uma perspectiva que eu preciso para que a inovação aconteça, que as pessoas percebam valor naquilo que eu estou fazendo. Então, antes de entregar uma carta ou entregar um desafio que seja um pouco mais lúdico, eu conecto aquelas peças, sabe? Eu digo, olha, isso aqui vai servir para isso aqui. Esse conteúdo ele é importante para isso aqui dentro da tua prática. E o fazer se torna leve. O fazer ele não se torna algo chato ou um bloqueio de que, não, é mais isso. Tanto que tem uma prática de prototipação que é de tentar montar uma ideia que eu levo o Lego, por exemplo. E daí eu vejo nos olhares de alguns, nossa, Lego, né? Mas quando eles estão aplicando, quando eles estão montando, a sala se transforma. E quando eles percebem que o que eles montaram serve para explicar a ideia deles, eles conseguem explicar aquela ideia de uma forma muito mais objetiva e rápida, e criando uma história a partir disso, não tem mais preconceito,
sabe? Então eu preciso ser um pouco insistente naquilo também que eu acredito, para que a gente consiga quebrar um pouco dos preconceitos que existem dentro do próprio contexto, porque assim, eu entendo que muita gente, o mercado de trabalho ele é duro também com as pessoas, né? Cria uma rotina e se eu não quebrar essa rotina, quem vai quebrar? Né? Então é a minha missão e eu acredito muito nesse propósito de tentar sempre pensar um pouco diferente em sala de aula e fazer com que os alunos tenham essa autonomia também. E de toda essa história vem nascendo aí o primeiro filho, que é o livro, né, professor? Exato. Eu que já escrevi tanto artigo científico, tese, dissertação e publicações científicas, eu me coloco no estado de escrita agora um pouco mais leve, um pouco mais aberta. Confesso que as premiações do ano passado me deram o start para esse sonho antigo, já era um sonho antigo, mas que eu nunca colocava no papel. E que eu reuni alguns textos até que eu já tinha escrito anteriormente, organizei eles dentro de uma estrutura que eu chamo de provocações criativas. Eu trago a minha inquietude para o próprio livro, então é um livro que vai ter uma média, ele está em revisão agora, ele está no processo de revisão. Já está para nascer. Ele está para nascer, a gente está fazendo uma campanha de financiamento coletivo para que ele aconteça. Eu vou fazer uma publicação independente, então pela minha própria empresa, e a gente abriu uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse, que é uma plataforma nacional de financiamento, e em uma semana de início da campanha, que é uma campanha de 2 meses, em uma semana a gente já conseguiu mais de 50%. E é um livro que tem mais de 500 perguntas ao longo de todo o livro, onde eu começo cada capítulo com um questionamento, com uma pergunta, e eu vou discorrendo sobre criatividade, sobre aquelas temáticas em cada capítulo, trazendo histórias, não só minhas, não só de trabalho, mas histórias também de profissionais que eu admiro, e vou conectando com os conceitos de criatividade. Até porque fica uma memória, né, professor, para que as pessoas lá no futuro saibam quem foi o Diego, mas também para outros professores de outras localidades saberem como o professor Diego aplica esses trabalhos, deixando esse ensino mais leve. E essa tua fala é muito interessante porque existe uma questão no nosso mercado da comunicação e da criatividade que é a síndrome do impostor. E eu passei por ela muito na escrita do livro, porque eu tenho uma base acadêmica bem construída e eu já li vários livros sobre criatividade. E eu assim, será que o meu ele é tão importante quanto esse? Será que o meu vai ser tão bom quanto esse? Mas conversando com outros amigos, eu fiz uma revisão técnica com 4 profissionais já, que leram o livro e já me deram um feedback de que, Diego, o livro tem a tua personalidade. Então, entenda que não é um livro a ser comparado com outros, e eu acho que isso é muito legal para o próximo processo criativo. Não é algo que eu vou fazer para ser melhor do que outro ou não. É a minha personalidade colocada ali, como você mesmo colocou, são as minhas crenças, a minha visão de criatividade colocada dentro daquele perfil do livro. E isso é um incentivo para quem quer criar também, para quem quer produzir, para quem quer escrever, para que não se compare. Eu tenho um capítulo no livro que é para não se comparar, e justamente o exercício que eu fazia, parecia que eu estava escrevendo aquele capítulo para mim mesmo, sabe? E estava. Mas que serve para outras pessoas que vão ler o livro, porque se a gente fica no mundo de comparação, a gente não sai do lugar, porque a gente sempre acha que nunca vai estar aquém daquilo que a gente está fazendo. Né? E escrever a nossa história de uma maneira leve e, vamos dizer assim, instrutiva, não nos colocando no eu, né? Mas no nós ali, colocando o que a gente sabe para os outros, passando o conhecimento, como o senhor faz muito bem, como em sala de aula, reconhecidamente, né? Então, é um caminho para o futuro, para as pessoas entenderem mais como é que ele fazia, por que ele fazia, ou então daqui a pouco um professor de outra região nossa que está vendo essa matéria, quer saber um pouco mais de como é que ele aplica isso na sala de aula, ter aquilo em mão, né? Porque o livro não pode morrer, né, professor? Então, ele estando ali é mais fácil de tu olhar um capítulo e falar, dá para eu aplicar. Sim, e ser um incentivador para que as pessoas tenham essa vontade de ser mais criativas ainda, né? De levar a minha inquietude para essas pessoas. É isso que eu quero com o livro. Então, deixa só o site do financiamento, por favor, professor. É catarse.me, catarse com S, catarse.me/provocacões criativas.
Se a pessoa procurar na internet, no Google, por exemplo, livro Provocações Criativas, já é a primeira coisa que aparece na busca e já vai direcionar. A campanha ela vai até a primeira semana de junho, então se a pessoa está vendo esse programa ainda em maio, ainda tem como participar e ter talvez o seu livro em mãos ali. Em julho a gente vai estar enviando para o Brasil inteiro. E é isso aí, ó. E você também de qualquer canto do mundo quiser ajudar, fique à vontade, porque é criatividade, é ensino, é algo que a gente tem que passar para o futuro dessas crianças que estão vindo, para os adolescentes, para os nossos jovens que vão entrar na faculdade daqui a pouco. Enfim, ter o professor aqui com a gente foi uma honra muito grande. Obrigado mais uma vez. Esperamos que várias outras premiações venham, né, e que dissemine realmente esse poder da criatividade dentro da sala de aula, outros professores, que eles peguem isso para eles, né, e peguem os seus exemplos que nos orgulha muito e está saindo aqui do sul do estado para o Brasil inteiro. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Então tá certo. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Essa entrevista completa você vai acompanhar no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, para mandar para quem você quiser aí, de repente tem aquele amigo que é professor, professora, quem sabe se inspire aí nas lições e também aí nos títulos do Dr. Diego Piovesan, nosso professor, um dos mais criativos do Brasil, do qual eu tive a honra de conversar aqui no Sala de Entrevistas. Então a gente fica com o programa por aqui, você acompanha tudo no nosso canal do YouTube e até a próxima edição. Tchau!